Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Liazinha e este é o canal Liazinha Lê Livros e nós estamos aqui lendo o livro Castelo Interior ou Moradas de Santa Teresa de Jesus e nós estamos nas 7ª moradas, são as últimas moradas deste castelo, desta experiência, e nós vamos ler hoje, neste vídeo, a leitura do capítulo 3. E o contexto para trazido para este capítulo trata dos grandes efeitos causados pela oração sobredita. Cumpre considerar atenta e cuidadosamente esses efeitos. É admirável a diferença entre eles e os que estão produzidos pelas graças anteriores. Então vamos juntos. Como dissemos, a nossa borboletinha já morreu, com grandíssima alegria por ter achado seu repouso. Cristo vive nela. Vejamos que vida tem. Qual a diferença de quando era ela quem vivia? Pelos efeitos veremos se é verdadeiro o que afirmei. Tanto quanto posso entender, esses efeitos são os que seguem. O primeiro efeito é um esquecimento de si, a ponto de parecer que não tem existência própria, como ficou dito. Está toda ela de tal modo transformada que não se reconhece mais. Não se lembra de que haverá céu para ela, nem vida, nem honra, porque se emprega inteiramente em promover a glória de Deus. Bem, se deixa como as palavras que ouviu de Sua Majestade tiveram o efeito de verdadeiras obras. Com efeito, o Senhor lhe disse que zelasse por sua honra, que ele zelaria pela dela. Aqui tem uma citação que faz uma correlação, nas 7ª moradas, no capítulo 2, parágrafo 1, que nós lemos recentemente. Assim é que não se preocupa com o que se pode suceder. Está num estranho ouvido de si. Parece que nem existe, como eu disse. Não pretende ser coisa alguma. Quer ser tida em nada, exceto quando entende que de algum modo contribui para aumentar um pouquinho a honra e glória de Deus. Para esse fim, de muito boa vontade, sacrificaria a vida. Nem imagineis, filhas, que se descuide de comer e dormir, o que para ela não é pequeno tormento. Também não deixa de cumprir todas as obrigações de seu estado. Refiro-me apenas às disposições interiores. Quanto à obra exteriores, há pouco que dizer. Este é justamente o seu pesar. Verificar que nada consegue com suas minguadas forças. Não deixaria de fazer, por coisa alguma deste mundo, tudo o que se pode e entende ser do serviço de nosso Senhor. O segundo efeito é um grande desejo de padecer, que, entretanto, não a inquieta, como em outros tempos. Uma alma chegada a este ponto tem ânsias tão extremas de que nela se cumpra a vontade de Deus, que acha bom tudo quanto Sua Majestade faz. Se lhe quiser enviar padecimentos, sejam bem-vindos. Se não quiser, não fica desconsolada como antes. Com licença para uma água. Quando perseguidas, estas almas sentem uma intensa felicidade íntima. Experimentam uma paz mais profunda do que nos estados precedentes. Não têm o menor ressentimento contra os que lhe fazem ou desejam fazer mal. Pelo contrário, passam a ter um amor todo particular para com eles. Sentem ternamente se os veem em algum sofrimento, a fim de livrá-los dele. Aceitariam de muito boa vontade qualquer pena para si. Sempre os encomendam a Deus de coração.
gostariam de se privar em parte das graças divinas para que Sua Majestade se comunicasse a eles, a fim de não ofenderem mais a nosso Senhor. O que mais me surpreende é o seguinte: já vistes os sofrimentos e desolações por que passaram estas almas em virtude das ânsias de morrer para se regozijarem em nosso Senhor? Agora têm grande desejo de servir, desejam contribuir para a sua glória. Se lhes fosse possível, se fatigariam para fazer lucrar uma só alma. Não só não desejam morrer, mas querem viver muitos anos padecendo gravíssimos sofrimentos, que se tivessem esperança de que o Senhor seria louvado por seu meio, ainda que na mínima circunstância. Mesmo se soubessem com certeza que, saindo a alma do corpo, logo iria rejubilar em Deus, não se moveriam a querê-lo, não lhes importa. Não pensam na glória dos santos, nem desejam por enquanto ver-se nela. A glória que cobiçam é a de ajudar de algum modo o crucificado, sobretudo quando veem que é tão ofendido e que tão poucos deveras ocupado em zelar pela honra de Deus, desapegados de tudo mais. Verdade é que algumas vezes a alma se esquece disso. Voltam com ternura os desejos de sentir a felicidade da glória de Deus e de sair deste desterro, especialmente quando considera quão pouco serve a este Senhor. Mas logo torna as primeiras disposições. Compreendo que possui seu Deus continuamente, contenta-se com isso. Oferece a Sua Majestade a aceitação da vida, com a oferenda mais custosa que lhe poderia fazer. Nenhum temor sente da morte. Tem menos medo dela do que se teria de um suave arrombamento. O que se passa é o que o próprio Senhor, que lhe dava aqueles desejos com tormentos tão excessivos, dá agora estes sentimentos. Seja para sempre bendito e louvado. Enfim, estas almas já não desejam nem alegrias nem gostos espirituais. Trazem consigo o próprio Senhor. Deus agora vive nelas. Claro está que a vida de Sua Majestade na terra foi um contínuo martírio. Assim Ele faz que seja também a nossa, se não na prática, ao menos pelos desejos. No mais, o Senhor leva em conta a nossa fraqueza. Comunica-nos muito de sua força divina, quando vê que é necessário. Essas pessoas vivem em grande desapego de todas as coisas. Sua vontade constante é de estar sempre a sós ou ocupadas no proveito espiritual de alguma alma. Não há securas nem sofrimentos interiores. Há, pelo contrário, uma bênção, uma contínua lembrança de nosso Senhor e tal afeto por Ele que desejariam ocupar todo o tempo em seus louvores. Quando se distraem, o mesmo Senhor a desperta de modo acima dito. Vê-se clarissimamente que o impulso com que as desperta, ou não sei como chamá-lo, procede do mais íntimo da alma, como se disse a respeito dos ímpetos. Aqui, porém, tudo se passa com extrema suavidade. Não procede do intelecto nem da memória, nem de qualquer outra coisa. Percebe-se que a alma não contribui de algum modo. Este fenômeno é tão ordinário e tão frequente que se pode observar com bastante atenção, como um fogo lança a labareda sempre para cima e nunca para baixo, por mais aceso que imaginemos. Assim também se entende que este movimento interior procede do centro da alma e desperta as faculdades.
Por certo, não seriam necessários outros proveitos neste caminho da oração. Bastaria entender o particular cuidado que Deus tem em comunicar-se conosco e andar como que suplicando que permanecemos com Ele. Não parece outra coisa senão que súplica por nossa companhia. Tenho por bem empregado todos os sofrimentos possíveis, a troco de sentirmos a intensa felicidade desses toques de seu amor, tão suaves e penetrantes. Já o tereis experimentado, irmãs. Penso que, chegando a ter oração de união, o Senhor anda com muito cuidado, se não nos descuidarmos de guardar seus mandamentos. Quando receberdes essas graças, recordai-vos de que provém desta morada interior, onde Deus está em nossa alma. Louvai-o muito, então. Não há dúvida de que é seu aquele recado ou bilhete escrito com tanto amor, com letras que só a vós é dado entender e que vos pede por esse meio. De vossa parte, nunca deixeis de responder à sua majestade, ainda que estejais ocupadas exteriormente ou em conversação com várias pessoas. Acontecerá muitas vezes fazer-nos nosso Senhor este secreto favor em público. Como deverá ser então a resposta interior? É muito fácil fazer o que digo. Expressai um ato de amor ou perguntai, a exemplo de São Paulo: Senhor, o que quereis que eu faça? É conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6. Vosso mestre então vos ensinará de muitas maneiras como haveis de agradá-lo. Será um tempo aceitável. Ele parece dar a entender que nos ouve. Quase sempre o Senhor dispõe a alma por meio desse toque tão delicado, a ela o quão é agradável a sua majestade, com ânimo resoluto e vontade determinada. Com licença. A diferença que distingue essa morada das demais é a seguinte: quase nunca há securas ou perturbações interiores como havia de tempos em todas as outras. A alma está em quietude quase contínua. Tem certeza firme de que não é elevada, mercê lhe vem de Deus. Tem certeza firme de que tão elevada mercê lhe vem de Deus. Não receia engano diabólico, porque os sentidos e faculdades não têm entrada aqui. Sua Majestade descobriu-se a alma e a fez entrar consigo onde, a meu parecer, os demônios não ousarão penetrar, nem o Senhor permitirá que o façam. Todas as mercês que lhe faz aqui são sem contribuição alguma de sua parte, a não ser a entrega radical, a consagração absoluta de si a Deus. Tudo quanto o Senhor ensina e comunica à alma nesta oração é com tanta quietude e silêncio que me faz pensar na construção do templo de Salomão. É de acordo com 1 Samuel, capítulo 6, versículo 7. Durante a qual não se devia ouvir o mínimo ruído. Assim, neste templo de Deus, nesta sua morada, só ele e a alma se rejubilam em altíssimo silêncio. O intelecto nada indaga ou procura. O Senhor que o criou deseja que sossegue. Admite apenas que espreite por uma frestinha alguma coisa do que lhe passa. Por vezes, nem isso lhe é permitido. Mas o intervalo é sempre breve. A meu parecer, aqui as faculdades não se perdem, todavia não agem. Estão como que atônitas. Também eu estou atônita ao ver que, chegando a este ponto, a alma não está mais sujeita a arrombamentos. Quero dizer no que se refere à perda dos sentidos.
a não ser vez ou outra, sem aqueles transportes e voos de espírito, que lhe sobrevêm muito raramente. Quase sempre não se dá em público, como frequentemente lhe acontecia. Não atiram mais de si as grandes ocasiões próprias para excitar-lhes a devoção. Provocava-lhe grandes sentimentos olhar uma imagem impressionante, ouvir um sermão que quase não ouvia, ou escutar música. Como a pobre borboletinha andava muito ansiosa, tudo o que a assustava e fazia voar. Agora, ao contrário, nada mais a espanta. Ou é que achou seu repouso, ou viu grandes maravilhas nesta morada, ou ainda porque já não se acha naquela solidão em que se costumava andar, regozijando-se em tão divina companhia. Enfim, irmãs, ignoro que seja a causa, começando o Senhor a mostrar que há nesta morada e a introduzir ali a alma. Esta se sente livre daquela extrema debilidade que tantos vexames lhe causava e da qual jamais conseguia libertar-se. O Senhor talvez a tenha fortalecido e dilatado, comunicando-lhe maior habilidade e capacidade, por ser também que ele tenha querido manifestar anteriormente em público as graças que secretamente lhe fazia, em vista de certos fins conhecidos somente de Sua Majestade. Seus juízos superam tudo quanto aqui podemos imaginar. E com licença. Esses efeitos e todos os demais que descrevemos nos graus precedentes da oração como sendo bons, Deus os concede quando aproxima a alma de si. Finalmente dá-lhe o ósculo que a esposa tanto suplicava. É conforme Cânticos 1, versículo 1. Aqui, a meu ver, se cumpre o pedido. Aqui se dão em abundância as águas a esta corça ferida. É uma citação do Salmo 42. Aqui ela se deleita no tabernáculo de Deus. Outra citação do Apocalipse 21, versículo 3. Aqui a pomba enviada por Noé para ver se o dilúvio era findo, colhe o ramo de oliveira, conforme Gênesis 8, versículos 8 e 9. Desculpa, mas tinha alguma coisa aqui me incomodando. Colhe o ramo de oliveira, como sinal de que achou terra firme por entre as ondas e procelas deste mundo. Ó Jesus, e quem sabe as muitas passagens que deve haver na Sagrada Escritura descrevendo esta paz da alma. Deus meu, vendo quanto nos importa a paz, infundi nos cristãos desejos de buscá-la. Aqueles aos quais já o concedestes, não atireis por vossa misericórdia, até lhe dar a paz verdadeira e os levar ao reino onde ela não terá fim. Sempre se há de viver com temor. Refiro-me à verdadeira paz, não porque ache que esta paz terrena não é verdadeira, mas porque se nos apartarmos de Deus, voltará a guerra como no princípio. Mas que sentirão essas almas ao ver que poderiam vir a perder tão grande bem? Tal lembrança as faz caminhar mais cautelosas, procuram tirar forças da fraqueza, para não perderem por própria culpa uma só ocasião de agradar mais a Deus. Sentem maior receio e temor de si mesma, quanto mais favorecidas de Sua Majestade. Nessas grandezas divinas, conheceram melhor suas misérias. Têm consciência de serem mais graves os seus pecados. Assim é que muitas vezes nem ousam levantar
os olhos, como o publicano. É conforme Lucas 18, versículo 13. Outras vezes consomem-se em desejos de se lhes acabar a vida, a fim de lhes verem em segurança, mas pelo amor que têm a Deus. Logo tornam a querer viver para servi-lo, como ficou dito. Confiam a misericórdia do Senhor tudo quanto lhe diz respeito. Em certos tempos, andam mais aniquilados à vista de tantas mercês. Temem que lhe aconteça como uma embarcação que vai ao fundo por excesso de carga. E asseguro-vos, irmãs, que estas almas não falta cruz. Contudo, nada consegue inquietá-las nem lhes fazer perder a paz. As provações passam depressa. São como uma onda com certos aguaceiros, em dia de tempestade. Logo torna a bonança. A presença do Senhor que essas pessoas trazem sempre consigo lhe faz esquecer tudo o mais. E por fim, seja ele para sempre bendito e louvado seja por todas as suas criaturas. Amém. E nós encerramos aqui, meus queridos, minhas queridas, a leitura desse capítulo 3 das Sétimas Moradas. Estamos quase finalizando aqui a mensagem de Santa Teresa de Jesus. E não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar especialmente com aqueles que não possuem acesso a este tipo de leitura ou a este livro. E não se esqueçam de se inscrever no canal para receber os avisos dos próximos vídeos, tá bem? E até o próximo vídeo e até já!